tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o medicamento prednisona, também conhecido como Metcortem. Muitas pessoas têm prescrição médica para tomar esses remédios e querem saber mais para que ele serve, quais são os efeitos colaterais, será que eles vão piorar o processo de perda de peso, será que eles vão fazer com que você ganhe peso, como tentar minimizar isso. Eu vou te falar tudo isso aqui agora, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, é @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre a prednisona. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre medicações que acabam sendo de uso contínuo ou não, né? A gente vai falar mais sobre isso da prednisona especificamente, mas medicações que estão aí no dia a dia das pessoas. Tem um vídeo falando mais sobre a Victoza, tem um vídeo falando mais sobre remédios para o colesterol, tem um vídeo falando mais sobre remédios para o diabetes mesmo, sobre metformina, remédio para tireoide. Vou deixar alguns deles aqui embaixo na descrição para você. E me conta se tem algum remédio que você tome no dia a dia que você quer saber mais qual é a relação dele com a sua alimentação, com a perda de peso, com a sua saúde, né? Se tem alguma relação com alimentação mesmo. Então coloca para mim aqui embaixo quais são os remédios que você costuma tomar de forma contínua no dia a dia, que eu vou ver e de repente eu venho aqui e faço um vídeo sobre ele também. Se você gosta desses vídeos, não deixa de dar sua curtida. Aproveita e curte logo agora que eu vou entender que você gostou e faço mais vídeos assim para você. A prednisona, então, também conhecida, muito conhecida como Metcortem, né, que é o nome fantasia dela, mas o nome científico mesmo é prednisona, é um tipo de remédio que é da classe dos glicocorticoides, mais facilmente conhecido como corticoides. E quando a gente fala de corticoide, uso do corticoide, a gama é muito grande de indicação. Então, os corticoides podem ser utilizados para diminuir a inflamação no corpo, eles podem ser utilizados em doenças autoimunes, eles podem ser utilizados em reação alérgica, em problemas hormonais, podem ser utilizados até mesmo no tratamento de alguns tipos de câncer. Então, a gama de abrangência dele é realmente muito grande e vai mudar principalmente a quantidade prescrita, né, de acordo com a necessidade, né? Mas vai mudar a quantidade prescrita e a duração do tratamento. E isso principalmente vai fazer muita diferença, inclusive com relação aos efeitos colaterais, que podem ser muitos se você utiliza a longo prazo. Só para você entender um pouco melhor, a prednisona ela é semelhante ao hormônio cortisol que a gente produz na nossa suprarrenal. Então é como se fosse um cortisol sintético que é oferecido para você, né, através da medicação, para ter os mesmos efeitos, né, efeitos semelhantes ao que o seu próprio corpo teria se ele produzisse o cortisol lá na sua glândula adrenal, na sua glândula suprarrenal. O cortisol tem efeito no metabolismo de gordura, principalmente no metabolismo de carboidrato, da glicose, ele tem efeito no metabolismo de proteína, ele tem efeito na parte imunomoduladora, ele tem efeito na parte inflamatória do nosso corpo. Então, uma coisa que é importante saber também é que quando você toma um remédio que é um glicocorticoide, ele pode ter até 5 vezes mais força, né? Ter 5 vezes mais impacto no seu corpo do que a sua própria produção de corticoide natural, né? Cortisol naturalmente teria. Então, por isso que é muito importante, se você toma esses remédios em uma dose muito grande ou durante muito tempo, ter um cuidado na hora de retirar essa medicação, porque você acaba, dependendo da quantidade que você consome do corticoide, da prednisona especificamente, você pode fazer com que você tenha uma menor produção do seu próprio cortisol, dos seus próprios hormônios da suprarrenal, e com isso, quando você retira o corticoide ou a prednisona de uma forma muito abrupta, podem causar problemas sérios de saúde, por causa de uma não produção que você já tem momentânea, né? Por causa desse excesso muito grande do cortisol que você está consumindo na forma do corticoide, da prednisona. Então, uma primeira coisa muito importante para falar é que esses remédios corticoides, a prednisona especificamente, é sempre muito importante que você faça uso com prescrição médica. Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas tomarem prednisona por qualquer coisa. Tô com uma dor de cabeça há mais tempo, uma gripe que não está melhorando, vai e quer tomar uma prednisona. Ah, eu tô com uma dor aqui, parece que é sinusite, uma dor no rosto, vou tomar por conta própria prednisona para ver se melhora. É muito comum, dor no joelho, tô com o joelho inflamado, dor no quadril.
vai lá e toma prednisona por conta própria. E às vezes não toma a dose certa, então acaba que não faz o efeito que precisava, não respeita o tempo de duração, porque é muito importante que se saiba que esses remédios, a prednisona especificamente, quando você toma muitos dias consecutivos, pode acontecer essa questão de você começar a ter uma diminuição na sua própria produção de cortisol, né, dos hormônios suprarrenal. Isso pode ser ruim para você e você pode precisar fazer um desmame. Então, esses remédios podem parecer muito simples, muito tranquilos de serem consumidos, mas é muito importante que você faça sempre com orientação médica, porque o médico vai ver exatamente qual a melhor dose para você. As doses podem variar demais mesmo. Doses menores normalmente são para questões inflamatórias, questões de sinusite, né, que está tudo muito inflamado, muito demasiado. Então você toma essa prednisona para diminuir a inflamação, melhorar essa drenagem do muco, né, fazer com que ele desça e diminua a infecção, junto com um acompanhamento com antibiótico também, para diminuir a infecção se for o caso. Mas, de qualquer forma, é importante relembrar que, para casos mais graves, como problemas relacionados a transplante, as pessoas costumam utilizar a prednisona de forma crônica e em uma quantidade mais alta para fazer essa imunossupressão. Então, dependendo da necessidade, a dose vai ser muito importante de ser calculada individualmente e a duração do tratamento também é muito importante que tenha sempre uma orientação médica. Um detalhe interessante é que, como a prednisona é dessa família dos glicocorticoides e a nossa secreção normalmente de cortisol é aumentada no período da manhã, muitas vezes, se você faz uso dessa medicação de forma crônica, o ideal é que você tome no período da manhã, para que tenha essa relação com o seu ciclo circadiano mesmo de secreção hormonal, outros hormônios que, enfim, né, a gente acaba secretando ao longo do dia. Mas claro que se você está tomando com uma indicação médica, ele falou para você fracionar a dose ou tomar à noite, no seu caso específico, segue sempre a orientação do seu médico. Muitas pessoas que tomam a prednisona se preocupam com o ganho de peso, isso porque está relacionado, né, como eu falei, esse medicação é um corticoide que pode estar relacionado com, sim, o metabolismo de carboidrato, o metabolismo de gorduras e o metabolismo de proteína, principalmente. A gente já sabe que a médio e longo prazo, pessoas que tomam corticoides de forma crônica podem ter uma substituição metabólica em que você tem uma maior depressão de tecido muscular e mais acúmulo de gordura. Principalmente, uma redistribuição de gordura pode ficar diferente, gerando até mesmo a síndrome de Cushing, que está relacionada àquela aquele rosto de lua que as pessoas falam na literatura científica. Não é de forma pejorativa, porque realmente fica muito globoso e tem essa característica, né? Um rosto mais arredondado, quase como se fosse uma lua cheia, porque ele fica bem redondinho mesmo. Então, essa síndrome de Cushing pode acontecer em pessoas que tomam corticoide a médio e longo prazo, pessoas que estão imunossuprimidas, podem ter essa relação sim. Ele pode fazer com que você tenha mais acúmulo de gordura além da face no tronco. E ele, se não for tomado com acompanhamento médico, como eu falei, e nas doses certas, pode aumentar o seu risco de diabetes mellitus, pode aumentar o risco de hipertensão arterial, ele pode aumentar o risco de estria, por causa do ganho de peso exagerado, né, que você pode ter mais rapidamente, pode aumentar essa questão de manchas roxas pelo corpo, a sua circulação pode ficar modificada e você pode ter mais facilmente chance de bateu aqui, fica roxo, né, mais esquimose. Então ele pode estar relacionado com essa parte circulatória e com essa parte de ganho de peso, essa parte metabólica, né, porque ele mexe, como eu falei, com o metabolismo de carboidrato, de proteína e de gordura. O uso crônico da prednisona também pode fazer com que você tenha problemas relacionados à pressão ocular mesmo, como o próprio glaucoma, pode ter problemas relacionados à catarata, ele pode fazer com que você tenha um metabolismo ósseo diferenciado, então você pode ter ossos mais fracos, com mais probabilidade de fraturas. Então, assim, é um medicamento que pode ser muito importante, ele inclusive salva vidas no caso de pessoas que estão transplantadas e precisam diminuir mesmo essa reação imunológica do corpo para manter o órgão transplantado, sem sombra de dúvidas. Mas, mais uma vez, gente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Esse é um ditado muito curioso, assim, e muito sábio mesmo,
porque um remédio que te faz bem na dose certa, se você toma sem acompanhamento médico numa dose exagerada, pode causar esses efeitos colaterais e muitos outros, né? Se você for ver a bula da prednisona, realmente você fica um pouco assustado de tomar por conta própria. Então, mais uma vez, nunca tome remédio por conta própria. Como ele modifica essa relação no metabolismo de carboidrato e tudo mais, da glicose, ele pode causar uma resistência à insulina, por isso que ele pode fazer com que você tenha mais ganho de peso, por isso que ele pode fazer com que você tenha mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Claro que assim, se você toma esse remédio por 3 dias em uma dose baixa e você rapidamente para de tomar, não vão ter todos esses efeitos colaterais. A chance de você ter é muito menor do que se você toma ele cronicamente há 6 meses, 1 ano, para um caso de uma imunossupressão ou um problema inflamatório grave. Então, é muito importante que se você faz uso crônico dele, que você tente prestar atenção na sua alimentação, porque muitas vezes ele pode estar relacionado, como eu falei, né, com uma resistência à insulina, metabolismo de carboidrato dificultado. Então, o ideal mesmo é que você tente ter uma alimentação com carboidratos com menor índice glicêmico para evitar tanto essas oscilações de glicose. Principalmente se você já é diabético, né? Você sabe que tomando a prednisona pode aumentar muito a sua glicose, então é importante ter um controle da quantidade e da qualidade dos seus carboidratos e consumir sempre carboidratos de mais baixo índice glicêmico. Então, evitar pão branco, arroz branco, açúcar, macarrão branco, tudo isso que se degrada em açúcar muito facilmente, né? E focar nos carboidratos de baixo índice glicêmico, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, os vegetais, todos eles, né, folhosos, os legumes mesmo, evitando os com mais carboidrato, né, como eu falei antes, proteína de alto valor biológico magra. Então, focando bem a alimentação, ter uma alimentação mais equilibrada, esse efeito com relação ao metabolismo de carboidrato, de ganho de peso, pode ser minimizado sim. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais se corticoide engorda ou emagrece, onde eu falo mais sobre alimentação de uma forma mais detalhada, e vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser saber mais detalhes sobre isso. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a resistência à insulina, sobre índice glicêmico, são vídeos que podem te ajudar a entender melhor como isso funciona. E tenho muitas receitas aqui no canal de almoço e jantar low carb, doces low carb, pães, enfim, né, receitas para o café da manhã, para o lanche da tarde, que podem te ajudar. Como eu falei, não necessariamente você vai ter que fazer uma alimentação low carb, mas controlar a quantidade de carboidrato sempre vai te ajudar, com certeza. Me conta aqui embaixo, então, se você já usou a prednisona, se você faz uso crônico, se você usou para algum fim específico, se você sentiu algum efeito colateral, o que você faz para tentar minimizar. Eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.